Saudação você, meu amigo pensador. Saudação você, minha amiga pensadora. Com vocês a gente vai tratar do pensamento do Thoreau, né, do Henry David Thoreau. A gente já falou um pouquinho nessas características do pensamento. Então, é uma pessoa que é muito marcante na sua obra pela forma como ele tem de representar suas ideias. E as ideias representadas, elas têm uma força muito grande no sentido de quê? De que ele toma aquilo como coisas que são importantes ou necessárias. Então, algumas coisas que a gente tem que lembrar. O Henry David Thoreau vem de uma família de certas posses. Ele é o membro da família que consegue ir para a universidade. Na universidade, ele cria uma amizade muito forte com um professor mais da literatura do que da filosofia, mas também um pouco da filosofia, que é o Ralph Waldo Emerson. Então, esse autor ele vai ajudar bastante. Meio que ele vai ter uma amizade, né? Além da questão da aula, eles são amigos. E durante um tempo ele vai pensando nas atitudes, tal, as formas como ele vê a vida, e ele tem já algumas características muito peculiares. Então, a primeira coisa é o seguinte: o Thoreau, ele é ensaísta. Então, ele escreve muitos ensaios, né? São poucas obras, mas são bastante ensaios, tá? Ele está convivendo naquele período onde você está tendo nos Estados Unidos numa formação já ali pós-independência, né? Então, um período assim muito interessante. Ele é de Massachusetts, então que é uma área assim que está para o desenvolvimento, mas ainda tem muitas áreas que não estão, que ainda são meio agrárias ali. Então, o que vai acontecer? Ele tem uma perspectiva abolicionista. Alguns autores colocam que, em alguns momentos, o Thoreau ele ajudou pessoas, ele era abolicionista, ele era anti-escravagista, ele ajudou negros que estavam foragidos, né? Ele deu apoio, deu tutela, né? Ajudou ali. Então, ele já tem essa postura e ele entende que da natureza do homem você vai ter a liberdade. Então, negar a liberdade é negar a natureza. Então, e os Estados Unidos ainda tinha essa postura escravagista. Então, como que eu vou ter um homem sendo homem, mas que não é livre, que ele tem uma dependência? Então, como que eu posso afirmar que a gente vai ter uma ideia de humanidade, assim, se eu nego uma característica que nos torna homem? E nega não é por negar ou não é por não alcançar. Nega justamente porque tem um interesse econômico por trás. Então isso, para ele, a escravidão seria uma negação da natureza humana, né? Então é um argumento tocante, profundo, né? Marcante, porque ele vai ser contra a escravidão, porque na concepção dele, a gente tira a humanidade das pessoas quando escraviza, né? Tira aquilo que o torna mais humano, mais profundo. E o motivo é um motivo fútil na concepção dele, né? É um motivo econômico, né? Então, é um argumento muito interessante. Ele já tem essa característica. Então, quando o Thoreau vai para um momento de introspecção, né? Um momento que ele quer ter uma visão um pouco distante da sociedade. Ele quer sair da sociedade para observá-la melhor. Ele não quer se afastar e fugir da sociedade e ser um eremita, ficar longe, viver no meio do mato. Não. Ele fazia as coisas na sociedade. Então ele pede lá para o Emerson uma cabana que ele tem lá, que existe a cabana até hoje, que ela, né, foi até modificada, porque muita gente vai lá visitar, mas ele vai trazer então nessa cabana, vai viver por conta dele mesmo. Então ele já é, né, vegetariano, da característica dele, então ele já vai viver de plantas, de raízes, né, de algumas coisas que ele fazia, de pão, bolo, coisas que ele mesmo fazia, ele mesmo plantava, colhia, fazia. Então ele já tem essa perspectiva. E aí,
quando ele vai viver nesse momento isolado, mas que ele não está isolado, então ele está morando no bosque, mas ele vem para a cidade, vai visitar os pais, vai fazer algumas coisas, vai visitar as pessoas, vai, né? E aí ele vai. Então o que que acontece? Num momento desses que ele vai, ele é convocado para pagar os impostos pessoais, né? Então uma coisa semelhante hoje é o imposto de renda. Então ele teria que pagar uma quantidade que era até baixa, né? Para uma pessoa educada ali, um professor praticamente, não tinha muitas posses, mas também não era sem condições. Então ele se nega a pagar, diz que não vai pagar. E quem acaba pagando é uma tia, ou é um outro parente da família, um outro membro da família, mas é que vai pagar, porque diz, não vou pagar. Eu não quero pagar. Então, eu não quero pagar. E por que você não quer pagar os impostos? Né? Por que motivo você teria para não fazer isso? E aí ele vai dizer, o dinheiro que é coletado nesses impostos é usado para a guerra que os Estados Unidos estavam vendo com o México no período. Então ele vai dizer, cara, esse dinheiro está sendo usado para uma coisa que eu acho horrorosa, que é uma guerra, que é justamente para manter os interesses econômicos, os interesses produtivos, né? E ele também vai fazer uma crítica levezinha aí em outras obras ao consumismo. Ó, já naquele período, hein? Vai fazer uma crítica ao consumismo. Então veja que interessante. Ele vai dizer, não vou pagar esses impostos, porque esse dinheiro dos impostos está sendo usado para poder financiar a guerra contra outro povo. Então quer dizer, não vou pagar. E aí ele não paga, realmente. Então por isso que eu digo, a vida dele representa muito o que ele pensa que ele é. Ele não paga. E ele não pagando, vai preso, fica lá uns dias preso, até que alguém lá, não lembro quem, vai lá e paga e aí ele sai. E aí eles, não, tá errado. E aí, por causa desse episódio, ele começa a pensar a obra da desobediência civil. Então a desobediência civil é a ideia de pensar o seguinte, o Estado, ele é desenvolvido para manter as nossas relações sociais e manter as coisas funcionando. E nesse sentido é positivo. Então o Estado ele existe para organizar e manter as coisas. Mas existe um problema. Se o Estado está mantendo, organizando, fazendo as coisas todas, a que ponto é o Estado e que ponto que é o interesse de alguém? E aí nós, como seres racionais, pensantes, livres, a gente tem que tentar entender o que é nosso e o que não é. O que é o interesse de alguém. Então, é nesse ponto que ele vai contra as ideias vamos dizer assim, ele vai contra a ideia de que, apesar do Estado ter força, ele pode tomar uma medida injusta. Então, veja, tem coisas que o Estado faz que são obrigados a fazer. E ele entende. Tem coisas que são ruins, por exemplo, tá pagando imposto, tá, tudo bem. Tem que aumentar o imposto, tem que aumentar a arrecadação por algum motivo. Tá, ele entende, essas coisas podem acontecer. Agora, o que ele não entende é quando o Estado, que serve para manter a organização e a vida social, toma medidas injustas. Ah, mas se alguém faz uma coisa que eu considero injusta, então eu não vou querer estar próximo. Né? Se eu conhecer alguém que de repente é um cara que não é legal, eu não preciso estar junto com esse cara. Então, e se for o Estado? Se o Estado faz uma coisa que é injusta, eu preciso obedecer? Preciso aceitar? E aí ele cria essa ideia de desobediência civil. Agora, uma coisa que é importante, hein? A desobediência civil não é quebrar, destruir e ir contra o Estado. Pelo contrário, é não aceitar aquele comando por causa da origem ou da razão dele. Então eu não quero fazer isso porque eu imagino que isso, o Estado está sendo injusto. Então, geralmente essa desobediência é pacífica. Então, nesse sentido, ele vai entender, eu não preciso participar mesmo do Estado quando o Estado tomar uma ação que a gente considera injusta ou errada. Então é legal você fazer essa compreensão ampla, né, dessa ideia aí. E aí, outro ponto importante é a ideia do desenvolvimento dessa crítica
a função do Estado, né? Então, não só agora a gente vai pensar quando o Estado falar, mas a gente vai agora também criticar o Estado. O que o Estado está fazendo, né? Então, esse ponto é importante. Então, com isso aí, essa obra é muito legal, porque ela vai funcionar muito nos movimentos de luta, principalmente da década de 60, né, do século XX. Então, o Martin Luther King, o Gandhi, né, vários autores aí, o Mandela, né, vão ser influenciados por essa obra. Vão ler ela tem uma passagem que o Gandhi recebeu ela na prisão. Não, a Mandela recebe ela na prisão. Então, assim, é legal você entender. É a luta pelos direitos civis também, e é legal de entender, porque fazendo esse ato de desobediência, mas não uma desobediência completa e assim, vou dizer assim, motivado por alguma coisa, não. É uma desobediência de ação injusta. O exemplo, assim, a gente pode ver assim, quando você tem alguém que faz greve de fome, por exemplo, que é o exemplo do Gandhi, né? Então faz greve de fome, ou então uma pessoa que se acorrenta num monumento, abraço coletivo, em algumas coisas são consideradas importantes. Outro dia eu vi um abraço coletivo no Cristo Redentor. Então, quer dizer, são coisas que representam uma ação da população, desobedecendo de maneira pacífica aquela ideia que eles acham que é uma imposição do Estado que vai além do papel do Estado. Beleza? Então é isso. Então, é basicamente compreender essa crítica que vai influenciar muito, principalmente nessas revoluções que a gente vai ter ao longo do século XX, né? Mas é isso. Então, muito obrigado pela atenção e vou nessa aí. Um abraço para vocês e até breve.